agradeço a Deus a oportunidade do trabalho. Nessa tarde bonita, em que o sol realmente se faz presente, mostrando a sua energia a todos nós louvamos o nome de Deus. O tema, meus irmãos, não poderia ser outro. Vamos falar um pouquinho e refletir sobre o Natal de Jesus, o Natal Luz. Todos nós, a maioria da humanidade, comemora o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro. A pergunta é: Jesus realmente nasceu nessa data? Por que a escolha dessa data? E, conforme pesquisa e estudos, nós vamos colocar aos nossos irmãos que a data de 25 de dezembro, ela foi retirada de uma festa pagã na Roma Antiga, quando o imperador Aureliano, ele registrou essa data para que ela realmente fosse oficializada para homenagear o Deus Sol. 274 anos depois de Cristo. E essa data, uma vez oficializada, ela foi vivenciada pelos romanos naquela época. A finalidade, como a gente disse, era homenagear a primeira divindade romana, que era o Deus Sol. Com o triunfo do cristianismo, a Igreja Romana fez com que essa data se tornasse a data para comemorar o nascimento de Jesus. Então, a partir daí, a sociedade toda passou a festejar o aniversário de Jesus no dia 25. Mas a gente sabe que Jesus, que é o nosso sol da verdadeira justiça e da verdadeira fraternidade, vive no coração de cada um de nós. Por isso que nós, como cristãos espíritas, precisamos entender, de uma vez por todas, como é importante nós refletirmos sobre essa data. Natal significa nascimento. Entendemos todos nós que todos nós vivenciamos o nosso Natal. Conforme a idade, o tempo de cada um, nós poderemos dizer: já vivi 30 natais, 60 natais, 80. Mas o importante, e que a gente não pode esquecer, que no dia 25 é o Natal de Jesus. E o Natal de Jesus pede a nós reflexão, atenção e principalmente o trabalho da fraternidade. Os verdadeiros amigos de Jesus reverenciam Jesus em espírito. E isso é fundamental a todos nós. Ele veio ao mundo como homem, viveu como homem, mas nós não podemos esquecer que Jesus é um espírito de luz. E é assim que nós temos que reverenciar ao nosso Mestre. Nós desconsideramos, na realidade, o verdadeiro significado do Natal. Porque é importante, meus irmãos, que a gente lembre que o Natal envolve o nascimento de Jesus
a vida de Jesus e o seu evangelho. A pergunta é: nós estamos realmente vivendo o seu evangelho? E dentro dessa temática, nós gostaríamos de colocar que muitas vezes nós, cristãos espíritas, nós vivenciamos o cristianismo de aparência. Por quê? Por que a gente vivencia o cristianismo de aparência? Porque a gente está sempre preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Nossas atitudes nós não consideramos tanto como achamos que os outros consideram. Então, na realidade, se nós formos fazer uma avaliação, a gente vai ver que, na maioria das vezes, nós somos cristãos espíritas de aparência. Olavo Bilac, em espírito, já dizia: Jesus nos ensinou que ser cristão é ser a luz do mundo. A luz do mundo em conflito. A luz do mundo em amargura. Por quê? Porque é importante que a gente aprenda que servir é servir a humanidade inteira, sem discriminação. Por isso que neste mês de dezembro, nós nos tornamos muito mais sensíveis do que em outros meses. E isso mostra a nós o quanto a nossa vida está corrida, está agitada, que nós realmente resolvemos dar uma parada, uma refletida no mês de dezembro. Mas chegará a época em que cada um de nós louvará a Jesus como modelo e guia da humanidade, reverenciando-o em espírito e em verdade. Jesus não pode ser esquecido por nós como uma peça de museu empoeirada, esquecida. Não. Jesus deve permanecer vivo na vida de cada um de nós. Atualmente, se nós vamos conversar, questionar com as pessoas, muitos dizem assim: não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós o vemos distante de nós, muito distante do homem comum. Mas nós sabemos que Jesus não se distancia do homem comum. Na realidade, meus irmãos, o que acontece com nós cristãos espíritas é muito difícil colocar em prática os exemplos de Jesus, exemplos de renúncia, exemplos de fé. Por isso que nós não levamos tão a sério essa reflexão que é necessária na vida de todos nós. Nessa época do ano, a gente percebe que a atmosfera está diferenciada. A terra parece que fica toda diferente. Você sai, você vê as ruas, as vitrines, as casas, todas enfeitadas, luzes coloridas, e isso mexe com as nossas emoções. Mas o que acontece na realidade? A cidade realmente está bonita. Pessoas se preocuparam em dar esse momento de reflexão para nós, no lar, na cidade, aonde quer que você vá, tudo nos chama a atenção para essa festa de luz. Mas a gente não pode esquecer que Natal é reflexão para todos nós. Nós tivemos de janeiro a novembro para nos preocuparmos
trabalharmos e realmente buscar aquilo que é de direito do ser humano em termos de bens materiais. E esquecemos o nosso lado espiritual. Às vezes nos lembramos de fazer uma prece, de agradecer a bondade, a misericórdia do Mestre para com todos nós. Mas o que a gente deve refletir nesse Natal? Sobre as nossas atitudes do ano inteiro, as nossas ações do ano inteiro. Como agimos? Realmente vivenciamos o amor que Jesus nos ensinou? Ou nos preocupamos muito mais com o nosso eu e esquecemos o nosso próximo? É um momento em que nós precisamos lembrar que Jesus venceu a terra. Jesus não gritou com ninguém, não xingou, não castigou, mas o seu olhar de amor e de misericórdia ensinou muito mais do que as palavras. É preciso que a gente lembre dos princípios de Jesus. Quando as coisas na nossa caminhada não estão ocorrendo como nós gostaríamos, é porque muitas vezes nós nos desviamos do caminho do bem, das leis do amor, das leis morais que devem reger nossas atitudes, ações, pensamentos. Jesus venceu a tudo com amor no coração, dando testemunho de fé a todos nós, ensinando que ninguém é feliz sozinho, que é o espírito fraterno que nos torna feliz, verdadeiros, autênticos. Então, Jesus é como um divisor de água e de momentos para todos nós. A história da humanidade, ela se identifica como antes da vinda de Jesus e depois da chegada do Mestre. É necessário que nesse dia 25 e também nos outros de nossa existência, que cada um de nós pese na balança da nossa consciência nossas atitudes. Precisamos analisar a nossa vida, o nosso papel dentro do lar. Estou realmente fazendo a caridade dentro do meu lar? Porque na casa espírita é muito fácil ser caridoso, é muito fácil ajudar. Tem o grupo é harmônico, nos leva realmente a um trabalho de colaboração, de fraternidade. Mas a gente não pode esquecer que a verdadeira caridade começa dentro do lar. O lar é a nossa grande oficina de trabalho, meus irmãos. É lá que nós aprendemos, com os nossos afetos, a realmente vivenciar o Natal de Jesus, treinando a paciência, a calma, a caridade, o respeito, e evitando principalmente ser um instrumento de tortura para as pessoas que nos cercam. Vamos desatar os nós que criamos. Vamos dobrar o joelho diante do Criador. E que nesse Natal sejamos nós os primeiros a deixar o orgulho de lado e ir reatar os laços afetivos. Não vamos ficar esperando que os outros venham até nós. Este é o Natal de luz. Jesus é o foco.
Mas para nós chegarmos até o Mestre, é preciso que a gente trabalhe nossas emoções. É preciso que a gente trabalhe nossas virtudes, colocando em prática. Ser espírita cristão é ser todo ano. É vivenciar o Natal todo ano. É nascer todos os dias para a vida, para o amor, para os relacionamentos. Vamos esquecer os milindres. Todos nós pensamos, sonhamos em que nascer do Natal as famílias se unam, que cheguem os parentes, os amigos, os vizinhos, e que todos entendam e falem uma linguagem só de amor, de fraternidade, de respeito e de louvor a Deus. É interessante, mas a gente observa que nós todos estamos mais sensíveis. E se você disser que não, não é verdade. Tudo nos leva a nos tornar mais receptivos. As pessoas até podem nos ofender. Mas é interessante que a gente já vai desculpando, porque a gente quer ter um Natal de paz. Façamos a nossa parte. Vamos celebrar esse Natal com muito amor, com muita verdade e com muita vontade no nosso coração. Viemos aqui, meus irmãos, para sermos melhor. E é isso que Jesus espera de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Fenelon, em 1861, já deixava o seu recadinho para todos nós. Tome em tuas mãos a tarefa de amar. Ame aqueles que te tratam com indiferença. Ame aqueles que te desprezam. Ame aqueles que ironizam, que não são verdadeiros para com você. Ame aqueles que, se pudessem, puxariam teu tapete para você decair moralmente. Esse espírito luzeiro nos mostra que, para nós irmos em pensamento até Deus, basta nós querer ser o homem de bem, fazendo bem, amando, trabalhando e, principalmente, fazendo da vida de todos nós uma estrada de luz. Seja você a luz no teu lar. Perdoe aqueles que te ofenderam. Aquela criaturinha difícil que você ama tanto e que te fez chorar, te fez perder o sono. Lembre-se que talvez ele seja um instrumento que Deus está usando para dizer: eu estou aqui. Pense também em mim. Lembre de mim. Que nesse Natal de luz, que a gente lembre daqueles que partiram para o outro plano. Que a gente ore por eles. E que a gente se lembre que os afetos são eternos. E que falar naqueles que partiram é uma bênção, é uma luz. Porque um afeto não se interrompe pela partida para o plano espiritual. Pelo contrário. Entendamos o sofrimento, meus irmãos, como um medicamento para a nossa alma que é enferma. Vamos agradecer a dor,
Porque se não é a dor, nós não largamos os vícios e as paixões. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de dizer que Deus não está sendo justo. Isso é criancice da nossa parte. Deus, como Pai, de vez em quando precisa nos dar aqueles puxãozinhos de orelha para nós lembrarmos que Ele existe. Vamos entender que Deus fala a nós através das pessoas, das crianças, dos jovens. Mas por que então o mundo ainda está carente de evangelho, de amor e de pão? Porque nós não vivenciamos a miséria, meus irmãos. Porque quem vivencia a miséria sabe o que é viver em agonia, em conflito. Não vamos perder noites de sono pela intranquilidade da nossa alma. Vamos acreditar nesse mestre. Vamos convidá-lo para entrar dentro do nosso lar, visitar peça por peça, nos protegendo, retirando dos nossos lares todas as influências negativas. E vamos nos comprometer de trabalhar o nosso pensamento com amor, com bondade, com perdão, com caridade. Vivenciar o Natal, ter um Natal de luz, é entender que quando todos estiverem ao redor da mesa para a ceia, focalizem determinado lugar e em pensamento ali estará o Mestre. Porque é Ele que deve ser a maior autoridade no nosso lar. Ele é aquele irmão que nos acolhe quando os outros fogem de nós. Vamos conversar mais com Jesus. Vamos dizer o quanto Ele é importante em nossa vida. Vamos tornar a nossa vida mais doce, mais suave, para que as pessoas possam se achegar e nós possamos reerguer nossos irmãos caídos. Vamos secar as lágrimas. Vamos cuidar das feridas da alma dos nossos irmãos. Este é o presente que nós temos que oferecer ao Mestre. A doutrina espírita é maravilhosa, porque ela não nos proíbe nada. E a gente sabe que nessa época de Natal, muitos dos nossos irmãos conseguem um emprego que procuraram durante o ano inteiro. Vivemos na terra, precisamos das coisas materiais. E Deus o sabe o quanto precisamos. Mas vamos entender que somos espíritos. E tudo é temporário na nossa vida. Vamos realmente viver um alegre e santo Natal dentro da nossa família. Evitando os exageros. Porque o que nos compromete são os exageros. Somos livres e temos o patrimônio maior que Deus poderia dar a todos nós, que é o livre-arbítrio. É uma dádiva, é um presente de Deus, para que possamos sair desse plano terra satisfeitos por termos cumprido a nossa vivência espiritual e material nessa reencarnação. Que Jesus seja a meta de todos nós. Vamos pensar também nos nossos irmãos que estão
acamados. Não se preocupem, tudo é muito passageiro. Há necessidade de, às vezes, nós passarmos por algumas dificuldades para nos fortalecer, para entender melhor aqueles que amamos e que até então não estávamos dando valor, para lermos alguma coisa, porque enquanto estamos bem, não nos preocupamos com o conhecimento. E viemos aqui para, cada vez mais, adquirir conhecimentos novos. Para quando voltarmos, se Deus o permitir, numa próxima reencarnação ao plano Terra, que tenhamos as ferramentas para esse mundo, que eu tenho certeza, e a minha fé o diz, será um mundo regenerado. Feliz Natal, meus irmãos. Uma alegre e santa ceia a todos nós. Convidem Jesus. Ele é o aniversariante. Nós apenas somos os sirineus. Para auxiliar nesse plano o trabalho da seara, que não é pequena e que nós temos que assumir com muita coragem, determinação e com muito amor. Queres ser feliz? Ame. Está vivendo uma situação difícil? Ame a você. Ame a todos. Distribua amor. E os problemas serão pequenos como um grão de areia. Lembre-se do olhar misericordioso do Mestre e viva um alegre e santo Natal.